Olá, pessoal, bem-vindos ao DesenvolveCast, o primeiro podcast de carreira do Desenvolve. Eu sou a Gisele, líder da área de pessoas, e eu acompanhei vocês durante toda essa temporada. Tô falando acompanhei porque a gente chegou ao nosso último episódio com um gostinho de quero mais já. E pra gente começar, vou começar fazendo a minha descrição para vocês. Eu sou uma mulher alta, parda, eu tenho os cabelos longos, encaracolados e castanhos, olhos castanhos. Hoje eu tô vestindo uma calça azul, uma blusa branca e um tênis. E agora, então, chegando no nosso sexto episódio, a gente chega num tema que sempre é muito pedido para vocês também e que é um momento de muita aflição. Virei líder. E agora? E para falar desse momento, a gente vai trazer alguns líderes aqui para inspirar vocês com a experiência de vida deles e toda a trajetória que eles tiveram aqui dentro do Itaú. Bora ir mais longe? Os nossos convidados de hoje, os dois são do segmento empresas. Ele é superintendente de negócios da EMP, hoje ele atua no Top Business, ele já está no Itaú há 23 anos, Oswaldo Magno. E ele, que é gerente regional também do segmento EMP, ele atua no Business, na Zona Oeste de São Paulo, Frank Colombo. Meninos, bem-vindos. Hoje, Oi, oi Gi, Frank, obrigado. Tudo bem, Oswaldo? tudo bem e vocês? Eu vou pedir para vocês, por favor, fazerem a autodescrição de vocês. Legal. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, alguns fios brancos já estão aparecendo por aqui. Hoje estou vestindo uma camisa polo cinza e uma calça jeans preta. Bem-vindo. Oi, eu sou um homem branco, cabelos pretos, alguns grisalhos. Arrisco dizer que a maioria. Estou usando uma polo azul marinho. Bem-vindos para esse tema que é tão importante. E aí, quando a gente começa a falar dessa questão do virei líder e agora, né? Então, um colaborador teve uma ótima performance, performou super bem durante o ano, e aí chegou aquele momento em que, de fato, ele atingiu o próximo passo de carreira dele, virou líder. Primeira carreira ali de gestão. Para vocês, como que é? Quais são as dicas? Como que é chegar neste momento? O que vocês têm para dizer para o colaborador que está chegando aqui nesse ponto? Acho que foi legal aqui, foi sem querer vocês selecionaram duas pessoas que tiveram uma relação recente de liderança, né? Foi o Oswaldo que me promoveu. Então acho bem legal a gente contar um pouquinho dessa história aqui, né, Oswaldo? Ele que te promoveu a regional. A regional. Que legal. Isso. E assim, a gente sabe que a provocação que você fez não era líder e sou líder agora. E Mas quando o líder passa a ser líder de líderes, também tem um desafio adicional. Então, quando eu assumi a região, o Frank estava comigo, ele já tinha ali um processo que não tinha sido aprovado. A gente fez um bate-papo, mapeou ali as oportunidades, fizemos um PDI. E eu queria que ele contasse agora um pouquinho como que foi essa transição, né? Porque para ser líder tem alguns passos antes, né? Que a pessoa tem que se preparar, né? perfeito. Frank, como que foi isso aí? Eu acho que eu já era um bom líder, né, Oswaldo? Até porque estava participando de processos, né? E aí eu virei líder de líderes, que é diferente, Sim. é mais desafiador. Mas eu tinha aproveitado muito a oportunidade de exercitar minha liderança enquanto com os meus pares, né, no dia a dia. Então, todos os espaços que eu encontrava, o Oswaldo me dava muita oportunidade e eu treinava a minha liderança com os meus colegas. Deu tudo certo. Acho que não foi fácil assumir o cargo novo, teve seus desafios, mas já tinha treinado bastante e deu para ter um bom começo no cargo, né? Tô há 1 ano e meio no cargo, 1 ano e meio promovido. E para você, Oswaldo? Eu acho que o papel do gestor nesse processo, de Frank, é super importante. Eu sempre digo, né, que as conversas, quanto mais claras forem, mais objetivas, deixar claro para o colaborador quais são de fato os pontos de oportunidade, mais condições ele vai ter de evoluir, né? Então, deixar de lado aqueles feedbacks protocolares, né? Ah, só estou fazendo porque tem uma data a cumprir. Não, vamos bater um papo, vamos tomar um café, Gi. Puxa vida, olha, aquilo que a gente conversou está evoluindo, não está? Eu acho que são dois protagonistas nesse processo: o gestor, que está formando o futuro líder, e o não líder ainda, que está se colocando naquela posição de buscar a liderança, né? Acho que cada um tem a sua responsabilidade grande, mas eu não quero queimar etapas. Acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho Sim. mais aqui ao longo da nossa conversa. Sim, a gente vai falar Acho que bastante. tiveram feedbacks que não foram fáceis, que o Oswaldo me deu, que o Adriano Niland me deu antes, né? E ter maturidade de refletir e pensar que aquilo é um presente e aproveitar, eu acho que
principal, falando um pouquinho de feedback e de formação de pessoas. Ficou bravo comigo algumas Ficou vezes, bravo. ficou. Mas é Mas bom vai quando fica mudando, bravo. É vai bom quando mudando, fica bravo. gente. Poucas horas, né, amigo? Passou. A gente teve um episódio que a gente falou muito de feedback e a gente conversou muito sobre isso. Sobre o quanto, em alguns momentos, quando a gente recebe aquele feedback, às vezes é um balde de água fria, É né? verdade. Então, processar isso e fazer o bom uso do que de fato você precisa desenvolver é o que faz chegar no próximo passo Isso que sempre, tu né? falou me lembrou um fato desse episódio, né? Quem trabalha comigo sabe que eu não consigo ficar sem sacanear as pessoas. Faz parte do meu estilo. E quando eu tive a devolutiva que o Frank havia sido aprovado no processo, eu, que era o atual gestor, e o Adriano Nilani, que seria o futuro gestor, marcamos uma conversa. Só que nós conversamos assim: Oi, Frank, tudo bem? Tudo bem. A gente marcou aqui para poder fazer seu feedback. Ele falou: peraí, feedback? Então não fui aprovado? Ou seja, ele também Ele já estava na estava com a expectativa. expectativa. Ele tinha se preparado, tinha feito o papel dele, então ele estava na expectativa, mas naquela hora ele levou uma ducha de. Puxa, mas peraí, feedback? Como assim? Eu não fui promovido dessa vez? De novo, né? Eu falei, não, nada de Era uma feedback. pegadinha, né? Era uma pegadinha. Certo, que bom, né, Frank? Inesquecível. E quando a gente fala aqui da liderança, hoje a gente ouve muito falar sobre a diferença do chefe e do líder. A gente tem o hábito de falar chefe, né? E às vezes a gente usa até de uma forma carinhosa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença do chefe e do líder. Como você falou, né? Várias pessoas me chamam ô chefe. O Frank mesmo encontra o chefe, fala assim. Mas, de novo, você não percebe a hierarquização da palavra, e sim ali uma relação de confiança que foi gerada. É um desafio para a gente, né? Palavras que estão no nosso vocabulário, a gente tirar e substituir por outras. No dia a dia não tem mais espaço para chefe, né? A gente tem falado muito no banco aqui, né, sobre a liderança transformacional vis-à-vis a transacional. Transacional é aquela, pô, Frank, não entregou o indicador? Ó, até sexta-feira, tá? Combinado? Quero ver a bolinha verde. Quero ver uma planilha no meu e-mail. Isso, é comando e controle. E hoje o espaço é, puxa, Frank, o que está acontecendo? Né? Qual que é a causa raiz? Frank, onde que eu posso ajudar? Frank, onde eu, como seu gestor, posso apoiar você na construção dessa solução? É muito mais isso do que simplesmente cobrar um indicador, né, Frank? Eu acho que o líder transformacional e o líder transacional, a gente tem que ficar atento porque assim, não existe, não existe líder perfeito no Itaú, tá? Isso eu garanto. Existe diferentes níveis de liderança, né? Para chegar no transformacional, né? E o líder, as competências deles, muitas vezes, o líder transacional tem algumas competências boas, mas eu acho que o que diferencia um do outro, assim, o detalhe mesmo é o líder transformacional, ele desenvolve as pessoas, ele acompanha a carreira das pessoas e ele dá autonomia. Ele não dá tarefa, né? Até sexta-feira eu quero tanto disso e daquilo. Ele fala, cara, eu preciso que você transforme esse ponto na sua plataforma, na sua carteira. Acho que é a grande diferença Deixa eu entre os falar. dois. É uma palavra boa também para colocar isso que estava dizendo, é a empatia. Né? Puxa vida, o que que a pessoa está passando? Né? Será que é uma questão do controle dela? Será que não tem um problema familiar por trás ali? Né? Será que eu estou também gerando ali um ambiente de segurança psicológica para que essa pessoa fala, puxa, Oswaldo, estou com tal dificuldade, você consegue me apoiar? Eu acho que é uma reflexão que todos os gestores têm que fazer, né? E às vezes a gente, sabe assim, a gente tem aquela tendência a cair na liderança transacional de novo. Pela correria do dia a dia, né? É sempre Exatamente. muito intenso. Perfeito. E a gente fala do virei líder e agora, né? Então, de fato, virei o líder, não vem com o manual junto, a gente vai construindo ali no dia a dia, nas trocas, nas interações. Eu queria que vocês contassem um pouquinho qual é o estilo de liderança de vocês, como que vocês construíram essa liderança que vocês têm hoje, como que foi esse processo para vocês? Pode ser você, Oswaldo. Pode ser, tá bom. Bom, eu, como você falou na abertura, tenho 23 anos no Itaú. Nesses 23 anos, eu já tive diversos líderes, tenho um líder hoje. Eu tento copiar um pouquinho de cada um deles. Acho que o nosso desafio é, em cada liderança, o que que eu devo copiar e o que que eu também não devo copiar, né? Porque às vezes eu tenho ali um bom exemplo do que não fazer. Então, sempre, na minha vida toda, eu sempre procurei, dentro dos meus gestores, procurar pegar pitadas de coisas boas que eu via, né? Eu tive um superintendente, quando eu era gerente de negócios ainda, e ele tinha uma capacidade de transformar aquele problema que você fala assim, nossa, acabou com o meu dia, numa solução tão simples. Ele criava uma conexão tão grande que você se sentia assim. Ele era um porto seguro seu.
Você fala assim, puxa vida, se eu ligar para ele, eu tenho certeza que ele vai conseguir me ajudar. E sempre que eu olhava para ele, eu brincava, né? Quando eu cresci, eu quero ser igual a ele, né? Eu queria ser superintendente, mas eu pensava, puta, quando eu chegar lá, é nele que eu me inspiro, né? Mas pode acontecer da gente pegar alguns comportamentos que são do chefe e não são do líder. Se a gente não tiver Perfeito. estudando, atento, prestando, interessado no tema, a gente às vezes não consegue discernir, a gente copia atitudes que não são legais. Então é importante, quem tem interesse em ser um líder ou ser um gestor de pessoas, se manter atualizado, estudando sobre o assunto liderança para estar consciente no dia a dia e conseguir perceber aquele comportamento que fala, puta, isso é do líder transformacional, isso eu não vou fazer. E quando identificar uma coisa que não vai fazer, chama o seu chefe, dá um feedback para ele. É legal também feedback para cima, né, Oswaldo? A gente tem exercitado bastante isso no banco hoje, né? Sim, O feedback muito. ascendente está muito na pauta, né? Muito, É muito. um desafio, a gente não está acostumado a fazer, né? O feedback de pares, o feedback de colaboradores, né? É um desafio para todos nós. E o ascendente, que é mais novo, mais ainda, né? Perfeito. E a gente está aprendendo a cada momento, né? Então, acho que nessas trocas, nessas interações, a gente vai aprendendo, vai construindo o que vai ser de fato a nossa forma de atuação, né? Eu acho que é muito Uma sobre das isso. características do líder transformacional é estar aprendendo o tempo todo. Como? Estudando, procurando conhecimento, mas ouvindo pares e parceiros e Trocas, né? seus colaboradores. Perfeito. E aí, quando a gente pensa nesse colaborador que está se preparando aqui para esse cargo de liderança, pode ser já líder, que vai ser líderes de líderes, ou que de fato é um colaborador e que vai assumir aqui essa posição de liderança, a gente escuta sempre o que vem antes. O cargo ou essa liderança já está acontecendo ali e o cargo só vem para coroar. O que que vocês têm a dizer sobre É isso? fácil. Tá fácil essa, né? Liderança é uma competência do ser humano, não é do cargo. Né? Não sei se você concorda, Oswaldo, mas tem crianças que são líderes, nascem com a competência, e tem pessoas que desenvolvem depois a liderança. Não precisa ser backup de uma unidade, não precisa ser o chefe de uma unidade para liderar os pares e ajudar no resultado da operação. Eu concordo Certo? plenamente. Eu acho que a sua pergunta já responde, né? O cargo coroa só. Uma situação já existente. A gente vê diversos casos, né? De às vezes assistentes, gerentes de negócio. Você olha assim, você fala assim, tem um líder nascendo ali. E aí você começa a fazer as provocações, então, de liderança independe do cargo. Liderança é postura, liderança é aquela pessoa que influencia, né? Liderança é aquela pessoa que consegue mobilizar, né? E de novo, independe de cargo. Você pode, de repente, dar um pouco de técnica, ajudar a treinar. Frank falando bastante aqui em capacitação, que é super importante, mas também é injusto falar, é um líder nato. Será que é mesmo? Ou será que ele dedicou tempo, Se né? Se aperfeiçoou para. aperfeiçoou para, né? Então, são poucas as pessoas que têm uma habilidade muito forte de maneira nativa, né? Nasce com aquilo, né? Mas, enfim, as pessoas também têm que reconhecer. Olha o investimento de tempo, até de dinheiro, às vezes, que aquela pessoa fez para poder desenvolver ou até aperfeiçoar aquela competência dela, né? E você já falou de algumas características, eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Quais são as características de um bom líder, na sua opinião? Eu acho que, puta, a liderança tem várias características que a gente podia ficar aqui até o final do nosso podcast aqui falando, mas pensando em algumas, né? Eu acho que hoje um líder que empodera, dá autonomia, empodera seu time, sabe? Tem que marcar lá no seu post-it ali para não esquecer, né? Aquele líder que atrai, forma, desenvolve, né? Que não tem medo de desenvolver pessoas melhores do que ele, sabe? Né? Que cuida da diversidade, porque uma equipe diversa vai discordar do líder. E quando discorda do líder, é mais legal, né? É mais legal. Às vezes eu estou fazendo bate-papo lá com os meus gerentes gerais, aí eu percebo lá muita concordância, né? Ele fala, moçada, vamos discordar um pouquinho, né? Para provocar o pessoal, né? Então, a gente não sabe tudo, né? Tá na nossa cultura. E líder no Itaú reconhecer que não sabe tudo, né? Tem que fazer isso, tem que liderar pelo exemplo. É um pouco aqui do walk the talk, né? Frank, ó, tem que estudar, tá, Frank? Mas você está estudando? Uhum. Você está dando exemplo? Né? Então, acho que é um pouco algumas características boas aqui de líder. E como eu falei aqui, da leveza, a nossa jornada, ela não é fácil. Né, a gente ouve diversas vezes uma analogia de que a gente está correndo uma maratona, né? Maratona, tem momentos que você está com o pace legal, tem momentos que você não está com o pace legal. Mesma coisa no dia a dia, né, Frank? Tem hora que tá indo tudo muito bem, né? Você fala assim, não vou nem falar tanto porque tá tudo muito certinho, mas tem hora que é mais difícil, vai ter mais calor, mas se a gente estiver junto,
todos focados, com leveza ali, com inspiração, acho que fica mais fácil, mais legal de tocar o dia. E parece que às vezes nesses momentos de desafio, nesses momentos da questão, eu acho que a gente aprende até mais, né? Eu Do que acho. no momento que tá tudo muito linear, né? Equilíbrio emocional é importante para o É, líder. exatamente. A gente lidera pessoas, né? E adultos. E o adulto, ele precisa ver motivo naquilo que ele está fazendo, Perfeito. né? Então, eu gosto muito do líder que lidera pela influência. Aquele líder que mostra para o adulto o motivo de estar fazendo aquilo. Quando você tem convicção no propósito, a jornada fica mais leve. Ou, nos momentos difíceis, você sabe o que precisa fazer. Porque você sabe aonde você quer chegar, né? Mas você perguntou das características, né? Eu queria resumir assim. Eu acho que o líder, ele precisa atrair grandes talentos para sua equipe. E não é fácil. Precisa ter precisa saber entrevistar, precisa saber capturar competências naqueles candidatos que a gente está entrevistando. O Oswaldo estava me dando exemplos aqui de perguntas que ele faz nas entrevistas que faz a pessoa mostrar competência ou não, né? Ele desenvolve as pessoas e ele se desenvolve o tempo todo. Ele cuida da carreira das pessoas e ele sabe celebrar. Eu acho super importante o líder que sabe reconhecer o resultado diferenciado e sabe celebrar e sabe comemorar com o seu time. Legal. Eu acho que quando vocês falaram aqui das características do bom líder, vocês acabaram já trazendo muitas dicas também, né, de coisas que vocês fazem e coisas que as pessoas podem fazer, né? Mas eu queria que vocês finalizassem aqui comentando um pouquinho, essa pessoa que está em busca, né, desse cargo de liderança, quais são as dicas para se tornar esse líder? Então, eu não sou líder ainda, eu já sei aqui o que a gente espera de um bom líder, mas de fato, quais são as dicas aqui? O que vocês diriam que eles deveriam fazer para esse próximo passo de liderança? Bom, sempre que eu estou fazendo algum processo para gerente geral e vem um gerente, nessa entrevista, dá um spoiler bom aqui para as entrevistas, né? Tá. Eu sempre faço uma provocação. Anotem o spoiler, gente. Você que nos assiste. É. Pergunta de entrevista do Oswaldo. Mas não vá também formatar a resposta que a gente consegue pegar também. Tô brincando, mas é uma provocação que eu sempre faço, como a gente falou anteriormente, né? Até o Frank deu exemplo logo no começo, né? Puxa, eu já liderava os meus pares e aí o processo acabou acontecendo. Você perguntou, putz, o que que vem antes, o cargo ou a liderança de fato? Uma provocação que eu sempre faço para esse gerente de negócios que quer ser líder, né? No dia a dia seu, sem ser gestor, você já exerce, você já faz algum trabalho no seu polo, na sua plataforma, na sua agência, em que você influencia seus pares e parceiros, que você lidera alguma frente, em que você debate estratégia com eles, em que você envolve o ecossistema, que você tem que corrigir rotas, que você tem que, de repente, conversar com alguém que não está tão alinhado com aquilo que foi combinado. Como que você faz isso? Eu sempre faço a provocação, já. Hum. Putz, e quando a pessoa vem e traz, assim, um exemplo recente, robusto, com profundidade, você tem aquela sensação: "Eu já tenho um líder aqui na minha frente". Tá faltando, como você falou aqui, o cargo para Coroar, o coroar, cargo, porque ele perfeito. já é líder. Pode ser que ainda não tenha experiência, ele não é líder ainda. Pode ser que ele não tenha todo, ele vai sentar na cadeira, e é papel também da pessoa que promove desenvolver a pessoa na cadeira. É isso, perfeito. Frank? Concordo muito com o Oswaldo. Eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades que você tem para se desenvolver no cargo atual, né? A gente vê, às vezes, o gerente, aqui no exemplo de um gerente, né? Ele já está grande na cadeira. Ele já fala, puxa, aqui eu já não tenho mais o que aprender. Qual vai ser o meu próximo passo, né? Ele precisa, naquele momento, fazer mais do que é esperado para o cargo dele. Ele precisa aproveitar essa eficiência que ele tem, aproveitar o tempo dele e se desenvolver em outras competências, né? Eu acho que, de forma geral, ninguém é promovido para ser testado no outro cargo. De forma geral, as pessoas se transformam no cargo seguinte e depois elas recebem o título, né? Perfeito. Essa é a minha dica. As pessoas me procuram, às vezes, para mentoria e tal, e me pedem dicas. Eu falo, cara, vira um gerente geral primeiro, depois você vai ganhar o cargo com certa tranquilidade. Aproveita o tempo que você tem, aproveita as oportunidades que o teu líder te dá, e se ele não te der oportunidade, peça. Perfeito. Para você exercitar sua liderança e você liderar os seus pares e você se transformar no cargo seguinte. Essa é a minha sugestão. Só para reforçar esse ponto, né? Ah, eu não tenho oportunidade. Crie a oportunidade. O protagonismo da carreira é seu, a carreira é sua. Sabe? Vá atrás, crie as condições para, peça ajuda.
É isso, sabe? As pessoas que realmente querem, que criam aquela via para poder conquistar, conseguem chegar lá, né? Às vezes pode demorar um pouquinho mais. Normalmente a gente acha que a nossa promoção sempre demora mais para acontecer, né? Quem nunca pensou aqui entre nós três? É, todos Por que que pensando. a Gi foi antes de mim? Era eu para ser agora, né? Mas sabe, tire os aprendizados, então crie também a viabilidade de tudo isso. E às vezes, a gente também falou em um dos episódios aqui do Desenvolve Cast, às vezes não é naquele momento, às vezes uma movimentação lateral é importante também para criar um corpo aqui para outras coisas que você desenvolver outras competências que vão ser necessárias para de fato o passo aqui da liderança, e aí estar aberto e ter a coragem de muitas vezes fazer uma movimentação lateral, mas para conhecer outras coisas e depois de fato dar esse próximo passo, eu acho que é uma decisão de carreira importante também, né? É, É bom esse teu ponto, Gi. Você que está nos assistindo aqui e fala assim, eu não quero ser gestor de pessoas nunca. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode seguir a sua carreira, né? Aqui a gente está dando dicas para quem tem aquele sonho de liderar pessoas e ser gestor. É isso. Meninos, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a conversa foi muito legal. Quero abrir aqui para vocês fazerem considerações finais. eu tô super lisonjeado de estar aqui hoje, né? E como o Frank brincou no começo, né? Vocês acabaram escolhendo duas pessoas que já foram líderes e liderados. Então facilitou bastante aqui a gente trazer e ilustrar fatos reais acontecidos para poder fazer essa analogia. Estou super feliz de estar aqui também. Estou sempre à disposição. No começo dá aquele gelinho na barriga, você fala, puxa vida, por que que eu aceitei, né? Mas enfim, é gostoso poder estar aqui e saber que a gente está falando para tanta gente, para poder aproveitar o Desenvolvecast, poder tirar aqui alguns aprendizados e conseguir conquistar ali no nosso tema aqui que é líder, né? Conquistar ali seu espaço como líder, líder de líderes e assim por diante. É isso, Gi. Baita orgulho de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência, do que a gente já passou na carreira, do conhecimento que a gente acumulou. A gente não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente gosta de compartilhar. Super orgulho estar aqui, obrigado. Ai, foi ótima essa troca. Muito obrigada mesmo. E para vocês, YouTubers, que acompanharam a gente aqui no episódio de hoje, um tema tão importante que é a liderança, lembre-se sempre que lá na plataforma Iox tem uma série de conteúdos para você que acabou de virar líder. A gente tem uma jornada exclusiva chamada Líder Desenvolve, com vários conteúdos que a gente comentou aqui um pouquinho. Essa parte da dúvida no momento da atração e da seleção, a dúvida no momento da avaliação, tudo tá lá na jornada do Líder Desenvolve. A gente vai deixar o link aqui para você poder se aperfeiçoar cada dia mais. E chegando aqui ao fim da nossa temporada do Desenvolve Cast, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos os YouTubers que nos acompanharam por esse período e todos os convidados que participaram aqui com a gente. E parabéns, eu tenho certeza que você chegou mais longe com a gente. Até mais! E a cada episódio eu dei 2 recados importantes aqui para vocês. Hoje o que eu tenho para te dizer é que se você não acompanhou a nossa temporada, não deixe de favoritar o Desenvolve Cast nas plataformas de podcast, na sua preferida, e curtir o Desenvolve Cast também. Além disso, a gente vai ter um kit especial do Desenvolve Cast para você que assistiu ou ouviu e postar uma foto bem legal no LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast. Você ainda não fez isso? Ainda dá tempo. Posta sua foto, não deixe de colocar a hashtag DesenvolveCast e você pode ser premiado com uma surpresa do nosso pod.